pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, no nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que cai na sua prova, o conteúdo de História. O e-mail historiacomv1@outlook.com, Facebook Isto-Sai e celular para mensagem 3291650267. Como você pode observar, nós estamos na playlist. Essa aula é da playlist Pulo do Gato, onde tem os temas importantes que caem em diversas provas. Depois eu vou explicar mais sobre o nosso canal, os benefícios. E nós estamos continuando falando sobre colonialismo e imperialismo, parte 6. Hoje falaremos sobre o imperialismo. Lembrando que nas aulas anteriores falamos sobre o colonialismo. Aquele colonialismo que começa lá a partir do século XIV, XV e se desenvolve naquele momento chamado capitalismo comercial. Aqui nós entramos no chamado capitalismo monopolista ou também o financeiro industrial. Tranquilo, pessoal? Continuando, então. O imperialismo. O que é o imperialismo, professor? O imperialismo é uma política de dominação econômica, acompanhada ou não de ocupação territorial. Pessoal, o imperialismo ele pode ter uma ocupação militar ou política territorial, mas ele é uma dominação econômica sobre um determinado território, país, porção e tudo mais. Nós vamos observar que esse imperialismo, essa dominação econômica, futuramente, na chamada descolonização, que nós vamos ver aqui ainda, na descolonização da África, né? Aquelas ideias que as colônias desse novo imperialismo, chamado neocolonialismo, você vai observar o quê? Que esses países, quando se tornam independentes, eles continuam ainda agarrados, atrelados a essa dominação econômica. Eles conseguem uma dominação política, mas ainda estão atrelados a essa dominação econômica. Tranquilo, pessoal? O que nós podemos ver aqui primeiramente? As diferenças, né? Primeiramente, aquele colonialismo, né? Aquela ideia, vamos dizer, um imperialismo antigo, você observa que a dominação estava onde? Nas áreas tropicais, no Ocidente, na América. Agora está onde? Na África e na Ásia. Tranquilo, pessoal? Antigamente, você viu que a ideia de acumular metais preciosos, a ideia de acumular ouro para você encher os seus cofres e ter dinheiro para montar grandes exércitos, é aquela ideia do mercantilismo, do capitalismo comercial que nós observamos. Agora não. A ideia desse imperialismo é expandir o capital em excedente e a busca não agora por ouro e prata, mas sim por outros recursos como ferro, manganês, cobre, entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? A tal da imigração. A imigração era baixa naquela ideia lá do colonialismo, do mercantilismo, ou seja, tinha pouca incentivação dessa imigração de pessoas. Agora não. É alta, mas por causa de quê? O excesso da população dentro da Europa. Tem muita gente na Europa que não está fazendo nada. Então, o imperialismo, essa ideia de ter novas colônias, tanto na África como na Ásia, era também um meio de quê? De esvaziar, de levar essa população que está parada para trabalhar, ocupar e tudo mais, ok? Nós temos que observar que esse imperialismo ele é muito beneficiado, por quê? Pela chamada Segunda Revolução Industrial. Aquela primeira Revolução Industrial ficou mais agarrada ali na Inglaterra. Agora não. A Segunda Revolução Industrial ela traz inovações, e inovações em diferentes campos, como por exemplo na área da comunicação, o rádio, o telefone. Na área do transporte, aquele barco à vela é substituído pelos navios a vapores. E também o automóvel. Se eu não me engano, a partir de 1885, você já tem os primeiros, né? E
além dessa segunda revolução industrial trazer essas inovações, ela não vai ficar mais restrita aonde? Na Inglaterra. Ela atinge mais países. Ou seja, agora essa revolução industrial, esse desenvolvimento industrial, abarca outros países. Alemanha, Itália, França. Então nós observamos o quê? Que aquela ideia do monopólio, né, aquela Pax Britânica, agora começa a ser ameaçado por outras nações. Não é à toa que o desenvolvimento forte da Alemanha vai prejudicar os interesses econômicos da Inglaterra. Tranquilo, pessoal? E essa segunda revolução industrial, ela é basicamente beneficiada através de quê? De dois produtos, o petróleo e a eletricidade. Tranquilo, pessoal? Essa acumulação, esse excesso de população, nós vamos observar aqui. Em 1750, a população europeia beirava aí pelos 145 milhões de cabeça. Agora, em 1900, olha só, 430 milhões de cabeça. Então é uma população muito grande. Tranquilo, pessoal? Esse novo momento, né? Você observa o que? Além das inovações, um grande crescimento populacional. Mas esse momento em que a Europa passava, dessa euforia, né? Ou também, algumas podem dizer, na bela época, né, que se passava, vai mostrar esgotamentos a partir aí do século XIX. Por quê? O excesso de produção industrial, o excesso que a Europa fazia, que ela produzia, o mercado europeu, olha só a carinha dele, não conseguia absorver esse tanto de produção. Ou seja, ela vai querer mais matérias-primas para abastecer a produção. Ou seja, ela vai em busca de novos territórios para escoar essa produção, aumentar esse excedente de produção e também a busca de quê? Matérias-primas que vão, nesse momento, alimentar, abastecer essa produção toda. Tranquilo, pessoal? A saída de pessoas, como nós já observamos, a população cresceu muito. O aumento populacional mais a mecanização, que gera, nesse caso, o desemprego, vai levar o quê? A saída de pessoas. Se estima-se que mais ou menos 35 milhões de pessoas saíram da Europa por causa desse aumento populacional e, mais ainda, ligado também à mecanização da área rural, dos trabalhos nas indústrias. As más condições de trabalho vão levar muita gente para fora da Europa. Tranquilo? E a justificativa? Lá nós observamos uma justificativa religiosa, uma justificativa de levar o quê? O cristianismo às civilizações pagãs. Aqui não, nós temos uma ideia, vamos dizer assim, mais racional, ou seja, uma ideia de uma missão civilizatória. Ou seja, a Europa é o baluarte da civilização. E ela, como sendo o baluarte da civilização, tem que levar essa civilização, essas ideias de desenvolvimento para outras sociedades que são, nesse caso, aí, vamos dizer, bárbaras. Tranquilo, pessoal? A dominação na África, as fronteiras étnicas, conflitos hoje. A dominação na África, pessoal, nós vamos observar através da partilha da África, na Conferência de Berlim. Nós vamos ver ainda isso hoje, ainda hoje não, né? Ainda vamos ver ainda nessas aulas, não nessa aula. Nós vamos observar que a partilha da África, como ficou conhecida, ela vai juntar em determinados territórios diferentes etnias. Ou seja, essa dominação da África, ela não levou o quê? Uma ideia de respeitar as fronteiras étnicas culturais. Infelizmente, até hoje nós temos conflitos que ocorrem em diferentes lugares da África por causa de que você concentrou várias etnias dentro do mesmo território e elas não batem uma com a outra na ideia de cultura, na ideia de dominação, de política em si. Tranquilo, pessoal?
e as teorias que vão se desenvolver, né? Nós temos as teorias econômicas e as teorias mais sociais. A teoria econômica fala que o quê? O crescimento precisava de recursos. O crescimento industrial que passava a Europa, isso, logicamente, naquele momento, vê o imperialismo como que uma teoria economicamente. Ou seja, precisava em si, era fato que esse crescimento industrial futuramente iria necessitar de mais recursos. Tranquilo? Aí nós temos o caso das teorias sociais, no caso do darwinismo social, onde nós observamos o livro, né, de Charles Darwin, na ideia da origem da espécie através da seleção natural, dizendo que o mais forte, o mais adaptado que sobrevive, ou seja, sobrejugando o branco sobre o negro. Tranquilo? E nós temos uma outra teoria também, não sei se vocês já ouviram falar, que é o ativismo social. Esse ativismo social vai mais na ideia de como a Europa era. Uma Europa com um desejo de dominação que está na veia. Ela é acostumada em dominar, ela foi moldada no meio de conflitos de dominação, então isso também repercute dentro do imperialismo, nessa ideia de que a Europa, ela, desde essa história dela de dominação, seria também uma forma de subjugar outras civilizações e sociedades. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando que se inscreva em nosso canal, Wistsatter, se inscreva em nosso canal. Entre lá em playlists, você vai ver todas essas playlists aqui, que são os benefícios que nós temos para você, com mais de 350 aulas. Você tem aqui a Pulo do Gato, onde vocês estão assistindo essa aula, tranquilo, que são os temas importantes, mas mais ainda, você que está fazendo ESA e SPSEC, nós temos os resumão ESA e SPSEC, nós temos os dicas ESA e SPSEC e resolução de provas anteriores, né? Nós temos também a ideia do meio ambiente, né, com o professor Igor, mais aulas aí no caso na parte do meio ambiente. E nós temos outros recursos, como o PM São Paulo, no caso aí nós temos aqui, começamos, Bombeiro MG, entre outros. Mas lembrando que essas 3 playlists que estão marcadas aqui de vermelhinho, História da América, História Geral e História do Brasil, são playlists super completas mesmo. Falo delas porque elas ajudam e muito. Tranquilo, pessoal? Então, além de assistir essas aulas, assista também essas playlists de História do Brasil, História Geral e também História da América, que são super completas. Ah, professor, na prova da ESA cai a parte de História. Eu vou olhar o seu resumão, vou assistir as aulas do resumão da ESA, vou assistir também as dicas e resolução de provas anteriores da ESA, mas eu quero algo a mais sobre História do Brasil, eu quero saber mais. Então, a playlist de História do Brasil é super completa, como a de História Geral e de História da América. Beleza, pessoal? Voltaremos aí na nossa próxima aula. Colonialismo e Imperialismo, parte 7.